Olá, tudo bem? Aqui professor Flávio Moita. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Neste vídeo nós vamos ver aqui as diferenças entre as taxas nominais, efetivas, proporcionais e equivalentes. Vamos fazer aqui alguns cálculos e apresentar a diferença entre elas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva para acompanhar as nossas postagens, ficar sabendo na medida que a gente for postando os vídeos. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, porque ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Eu também vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, se você quiser deixar seu e-mail, a gente vai enviar para o seu e-mail um link para baixar exatamente esse arquivo com os slides desse vídeo, tá bom? Pois sim, é uma dúvida muito comum entre as pessoas que lidam com essa parte da área financeira, saber a diferença entre taxas nominais, efetivas, proporcionais e equivalentes. Vamos aqui a um primeiro exemplo. Digamos que eu tenha o seguinte enunciado: eu tenho uma taxa de juros de 36% ao ano / mês, ou seja, a taxa é ao ano, mas a capitalização é ao mês. Na realidade, ela não é, na medida que a gente tem essa situação, a taxa numa unidade de medida e a capitalização em outra, eu estou tratando de taxa nominal, tá bom? Uma das características da taxa nominal é exatamente ela, que o período da taxa é diferente do período de capitalização. Ou seja, na realidade é a taxa anual, mas ela vai ser capitalizada mês a mês. Mês a mês vai ser aplicada uma determinada taxa, que não é essa. A gente vai ver como é que a gente vai encontrar essa taxa mensal a partir da nominal de 36% ao ano. E você vai fazer isso quantas vezes? 12 vezes, tá bom? Essa então é, portanto, uma taxa nominal. Para transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. A taxa efetiva, ela é exatamente a que é usada nos nossos cálculos de juros compostos. É usada na matemática financeira, é usada pelos bancos para calcular juros e etc. Então, todos os cálculos financeiros são feitos com taxas efetivas. Taxa nominal, basicamente, é para uma apresentação dos valores, é algo que é inventado, mas na realidade não é efetivamente usado na prática dos cálculos, tá bom? Então, como é que eu faço para transformar essa taxa nominal em taxa efetiva? Eu preciso dividir pelo número de capitalizações. Nesse caso aqui eu tenho uma taxa anual e ela vai ser capitalizada mês a mês. Então, eu tenho que perguntar quantos meses tem um ano, já que eu vou fazer a capitalização mensal. Ora, em um ano eu tenho 12 meses. Então, a taxa anual de 36% ao ano capitalizada mês a mês vai gerar uma taxa efetiva, essa é realmente a que a gente vai usar nos cálculos, de quanto? 3% ao mês com capitalização mensal, tá? 36 dividido por 12 capitalizações, 13% ao mês. Tá? Na realidade, a taxa efetiva mensal não precisaria nem colocar que ela é capitalizada ao mês. Por quê? Porque se eu estou tratando uma taxa efetiva, ela já é capitalizada no mesmo período da taxa. Então, se eu digo, por exemplo, que eu tenho uma taxa de 3% ao mês, eu quero dizer que ela é efetiva. Eu não preciso nem ir atrás da capitalização, porque eu já sei que é ao mês, tá bom? Se eu digo 36% ao ano com capitalização mensal, aí essa é uma taxa nominal. Então, a primeira diferença que a gente vai encontrar bem já de cara para uma taxa nominal e uma taxa efetiva é exatamente isso. É que a nominal a gente é apresentado o período que ela é capitalizada e na taxa efetiva mensal não precisa. Para me converter as duas, eu vou ter que dividir pelo número de períodos de capitalização, ok? Aqui outros exemplos. Vamos ver aqui uma taxa nominal de 24% ao ano com capitalização bimestral. Ora, quantos bimestres tem um ano? Como um ano tem 6 bimestres, teremos 6 períodos de capitalização. Então, eu vou dividir a taxa anual por quanto? Por 6.
que vai dar 4% ao bimestre de taxa efetiva. Note que eu não coloquei 4% ao bimestre com capitalização bimestral, não, porque é uma taxa já efetiva, eu não preciso fazer isso. 12% ao semestre com capitalização mensal, taxa nominal. Ora, a taxa é o semestre, a capitalização é o mês. Quantos meses tem um semestre? Como o semestre tem 6 meses, teremos também 6 períodos de capitalização. Então, 12 dividido por 6, taxa ao mês, 2% ao mês. Por fim, uma taxa nominal de 5% ao mês com capitalização ao dia, capitalização diária. Ora, um mês tem 30 dias. Temos, então, 30 períodos de capitalização. 5% dividido por 30, 0,1667% ao dia, tá bom? Então, bem fácil, né? Taxa nominal, efetiva, vamos dizer aqui a taxa proporcional. A taxa proporcional, ela é usada em juros simples, tá bom? Ela nada mais é do que você pegar e ver se existe relação entre as duas taxas, relação linear. Como é que eu faço isso para saber se uma taxa é proporcional à outra? Basta eu dividir ela pelo número de períodos de capitalização. Por exemplo, 36% ao ano é proporcional a uma taxa de 2%, 18% ao semestre. Por quê? Porque um ano tem 2 semestres. 2 vezes 18 dá 36. Então, ela é proporcional. Tá bom? 24% ao ano é proporcional a 2. Sim, ao mês. Por quê? 2% ao mês. Um ano tem 12 meses. 12 vezes 2 dá 24. 12% ao semestre é proporcional a 2% ao mês. Sim, porque 6 vezes 2 dá 12. No semestre a gente tem 6 meses. 1% ao mês é proporcional a 6% ao semestre. Sim, porque um semestre tem 6 meses, 6 vezes 1 dá 6. Que também é proporcional a 12% ao ano. Porque no ano tem 2 semestres, 2 vezes 6 dá 12. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aí agora a gente vai ver de taxas equivalentes, tá bom? Eu tenho uma taxa nominal de 36% ao ano com capitalização mensal, que a gente transformando numa taxa efetiva, ela vai ficar 3% ao mês. 36,12 dá 3% ao mês de efetiva. Para encontrar a equivalente anual, tá? Então essas taxas aqui não são equivalentes, porque elas só seriam equivalentes se eu capitalizando essa taxa de 3% ao mês por 12 meses desse 36, o que na prática da matemática financeira e dos juros compostos não vai dar isso. Para encontrar a taxa equivalente anual, eu tenho que usar as fórmulas de juros compostos de equivalência de taxas, tá bom? Aqui eu tenho 1 mais a taxa anual elevada a 1 é igual a 1 mais a taxa mensal I mensal elevada a 12, porque um ano tem 12 meses, tá bom? Se fosse semestre aqui, um semestre seria I mensal elevado a 6, tá bom? Se aqui fosse quadrimestre, um anual é igual a 1 mais I quadrimestral, um quadrimestre, quantos quadrimestres no ano? 3, tá bom? Mas aqui no caso é mensal, eu quero encontrar equivalente anual. Eu já sei que a taxa efetiva mensal é 3%, então eu quero encontrar anual. 1 mais I anual elevado a 1 é igual a 1 mais I mensal, que é 0,03, que é 3 dividido por 100, elevado a 12. 1 mais I anual é igual a 1,03 elevado a 12. Eu vou fazer esse cálculo aqui. 1,03 elevado a 12. Dá quanto? 1,425760. Eu já passei esse 1 para lá, negativo. 1,03 elevado a 12 menos 1 vai dar 1,425760 menos 1. 0,4257, que vai dar, se eu multiplicar por 100, 42,576% ao ano. Então, a gente pode dizer que a taxa de 3% ao mês é equivalente à taxa de 42,576% ao ano. Elas são equivalentes quando elas satisfazem essa equação aqui de transformação de taxas. A gente pode dizer também que são equivalentes se aplicadas
ambas as taxas ao mesmo capital, ao final do período elas derem exatamente o mesmo montante, o mesmo valor futuro, tá bom? É uma outra forma da gente encontrar. Vamos ver aqui outro exemplo prático. Eu tenho uma taxa de 24% ao semestre, AS ao semestre, capitalizada mensalmente, o que vai dar uma taxa efetiva de 4% ao mês. 24, um semestre tem 6 meses, 24 vezes 6, 4% ao mês. Digamos que eu tenho um empréstimo de R$2.000 feitos para pagar em 6 meses. Quanto é que seria a taxa efetiva semestral, né? Eu tenho uma efetiva mensal, eu quero encontrar a efetiva semestral. Logicamente vai dar mais do que 24%, assim como a minha efetiva do exemplo anterior deu maior, né, do que quanto? Do que 36% ao ano, deu 42% ao ano. A efetiva é sempre maior do que essa nominal, tá bom? Então eu vou ter aqui 1 mais I semestral elevado a 1 é igual a 1 mais I mensal elevado a 6, porque tem 6 meses, é um semestre. 0,04, a taxa efetiva. Eu vou elevar e vou diminuir esse 1 daqui. Eu vou ter 1,04 elevado a 6 menos 1 vezes 100. 26,53% ao semestre, tá bom? Qual o valor a pagar? Ora, se eu apliquei 2.000 vezes 26,53 dividido por 100 dá um juros de 530, mais 2.000, 2.530,60. 2.530,60. A gente pode também fazer esse cálculo direto, sem converter a taxa. Eu posso já ir direto, de fórmula de juros compostos. FV é igual a PV, 1 mais I elevado a N, fórmula de juros compostos. FV é igual a PV, o valor aplicado, 2.000 vezes 1 mais a taxa, 4%, elevado ao número de períodos. Eu vou ter aqui 1,04 elevado a 6 vezes 2.000. 2.530,63. Deu 3 aqui. É porque a gente arredondou essa taxa. Se eu não tivesse arredondado, teria dado 63 também aqui embaixo. Nós temos uma taxa de 4% ao mês efetiva. Quanto é que daria se eu aplicasse essa taxa efetiva por 2 meses, ao invés de 6? 2.000 vezes 1,04 elevado a 2 vezes 2.000, fazendo aqui na calculadora, 2.163,20. É isso. Então, bem simples, a taxa nominal para converter na efetiva eu divido pelo número de capitalizações. Para me encontrar as taxas equivalentes, eu tenho que usar essas relações aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui no nosso vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa, tá bom? Certamente, se você tiver alguma dúvida, retorne novamente esse vídeo, veja passo a passo, tente fazer aqui na calculadora. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui na parte de comentários, se quiser sugerir mais alguma coisa, aqui, algum vídeo que você deseja em relação a esse assunto, por exemplo, pode comentar aqui na nossa área de comentários. Lembrando que eu vou deixar um link para você baixar exatamente esses slides, tá bom? E na hora que você for baixar, você vai cadastrar seu e-mail e a gente vai ficar enviando toda vida que eu tiver um vídeo postado, um artigo novo dentro do meu blog, que está no link aqui também na descrição. É um blog relativo à área financeira, a parte de matemática financeira especificamente. Eu vou enviar para vocês o comunicado, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.